rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Olá, meus irmãos, boa noite. Eu sou Rilvane de Carvalho e estamos juntos em mais um programa Causos e Contos Espíritas, aqui na rádio e na TV Brasil Espírita. No programa de hoje eu trago para vocês o livro de Dona Maria João de Deus, intitulado Cartas de uma Morta, psicografado por Chico Xavier. E Chico nos traz uma nota explicativa a respeito deste livro, que eu vou ler agora para vocês. As páginas que vão ler são de autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915. Filha de uma lavadeira humilde de Santa Luzia do Rio das Velhas. Ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que eu havia de fazer oportunamente. E, há pouco tempo, ela começou a escrever, por intermédio da minha mediunidade, estas cartas que vão ler. Eu contava 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas mesmo assim nunca pude esquecê-la. E ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela. E ao seu espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Chico escreveu essa nota explicativa em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 25 de junho de 1935. E aí seguem as cartas. No limiar da vida de além-túmulo. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares. Pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchia-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo, que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei, enquanto me permitiram as forças físicas, contra a influência aniquiladora do meu corpo. Mas foi uma luta singular a que sustentei, como só acontecer aos corações maternos, quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Últimos instantes do tormento corporal. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo. Porém, chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas que me foram de excruciante martírio, e depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando seu findar, como o trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias que vagavam desordenadas, como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro.
A voz de comando desobedecida. Desejava orar. Todavia, os pensamentos não conseguiam obedecer-me, dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior, em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica, e a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com seus braços tutelares e compassivos, porém não os distinguia. Sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei. Finalmente, aquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Como numa atmosfera de sonho, amanhecia, afigurou-se-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Parecia prestes a dormir, mas sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor de meu leito, e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam, mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhada em mau sonho. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Contemplei pesarosa a imagem do crucificado, que me puseram nas mãos enlanguecidas, e quis sinceramente pensar nele, orar, com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, pairavam os meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que me dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida. E ouvi as lamentações de quantos deploravam da minha ausência. Ansiava por movimentar-me, sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos, e outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se que me cobriam de flores e sentia carícia dos braços dos meus filhos, enlaçando-me com amargurada ternura, e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas: meus filhos, eu não morri. Aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais, aumentando a minha angústia? Mas tinha a boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho. Apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes, que me rolavam sobre as faces descoloridas, como a estátua viva da amargura e do silêncio. Na vertigem da retrospecção, o ataúde pareceu-me um novo leito, porém, quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente. Achei-me então sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou minha alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente afigurou-se-me acordar. Contudo, a princípio, achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho, como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo. Comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência relativamente breve. Via-os, esses quadros do pretérito, com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. O lar terreno entrevisto do além. Todavia, inexplicavelmente, uma completa amnésia invadiu meu cérebro espiritual,
e só pude recordar-me dos laços afetivos que ainda a vós me prendiam, quando se me apresentou aos olhos a visão dos últimos instantes da minha vida material. Busquei então o lar que eu deixara, mas ó torturante surpresa! Meus filhos não me reconheceram, e debalde formulei os meus sentidos e carinhosos apelos. Julguei-me alucinada, e em vão busquei as antigas amizades. Não me vedes? Não me reconheceis? Bradava eu, desgostosa com a atitude impassível daqueles de quem me aproximava cheia de esperança, numa possível compreensão das minhas palavras, mas a frieza e a insensibilidade constituíam a resposta de sempre. A seguir, duplicaram-se as minhas ânsias, contudo, à medida que me conformava com a nova situação e intimamente desejava a libertação daquelas impressões penosas, parecia-me que a atmosfera ia se aclarando, como se a mente renascesse a memória integral do meu passado, diluindo as trevas que a obscureciam. E certa noite, quando reunidos oráveis, segundo o costume que eu sempre cultivara, ouvi que o oferecimento das preces a Deus era feito em intenção de minha alma. Ah, eu morrera! Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que obumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Ah, eu morrera! E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais, plena de favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições, embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me, então, nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvi vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada e receosa, na ilusão pueril de que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. O primeiro dia da erraticidade. Chegara o dia 2 de novembro de 1915 e mais de mês já havia transcorrido sobre a data de minha desencarnação. Nesse dia, sob o império de grande dissabor que me adivinha daquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude de sua soledade. Lá penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia que outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava, conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse sofrer um vágago, afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas durante poucos instantes semelhante estado. Amargura e alegria, saudade e júbilo. Despertei novamente e vi-me ao lado de uma legião de seres, de que se achavam genuflexos como eu. Já outro, porém, era o templo no qual me encontrava. Havia um recinto amplo e majestoso, construído à base de elementos que não é possível qualificar, por falta de termos equivalentes no vocabulário humano. Nesse magnificente interior não existia determinado santuário para orações, mas sim obras de arte sublime, destacando-se uma tribuna formada de matéria luminosa, como se fosse feita de névoas esvaecentes. Ouvia-se provinda de um coro docíssimo de vozes, meigas e cristalinas, uma prece ao Criador, repleta de harmonias e de excelsitudes.
e aquele cântico melodioso era mais um ciclo de asas ou murmúrio de favônios unindo as pétalas das flores. Aí, mais do que nunca, relembrei dos afetos que me ligavam ao lar, e um incoercível receio inundou o meu espírito amedrontado ante a perspectiva de separação eterna. Porque após as incertezas e as agonias da morte, eu sabia ter sido arrebatada para um local distante, a menos que estivesse possuída de extremas alucinações, de onde provinham aquelas cadências harmoniosas de cavatina celeste, que me faziam vibrar de emotividade até as lágrimas. Então toda minha alma chorava de amargura e alegria. Havia em meu coração um misto de saudade e júbilo inexprimíveis. São algumas das cartas de Dona Maria João de Deus, endereçada para Chico, e que nos orienta a todos a respeito desse processo da passagem, do nosso desencarne, da nossa nova realidade assim que desencarnamos. Quem tiver interesse de continuar esse estudo, é só ler o livro Cartas de uma Morta, de Dona Maria João de Deus. Fiquem todos sob o amparo do nosso Senhor, querido Cristo, que todos sejam abençoados pelo grande Mestre, iluminados pela doutrina de amor que Ele nos enviou. Assim seja, um abraço e até o próximo programa.